Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos. E sempre chegamos trazendo com muita alegria um momento de reflexão, música e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. E para hoje o tema será: a carne é fraca? Quem vai nos ajudar a trabalhar o tema é nosso companheiro de movimento espírita daqui de São Luís, Maranhão, Guerche Silva. Meu querido amigo Guerche, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa O que é o Espiritismo. Boa tarde, André, boa tarde a todos. É uma satisfação e eu me sinto com a carne forte de estar participando desse programa e, mais precisamente, focando este tema. E é nesse ritmo de alegria, de satisfação de estar falando dessa doutrina tão consoladora que a gente vai ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. O coração tem 1000 caminhos para a felicidade quando procuramos aceitar a vontade de Deus. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. No esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Mensagem: Como vencer? Pelo Espírito Emmanuel. Livro Palavras de Emmanuel. Psicografia Chico Xavier. Participe você também do nosso programa. Mande a sua pergunta sobre a doutrina e participe do nosso especial Pergunta dos Ouvintes, comigo e Isabela Martins. Pode ser aqui mesmo pela Web Rádio, no espaço de recados, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aí aproveita, segue a gente, fica informado da programação que é 24 horas no ar, todos os dias da semana, com música e outros programas de estudo, para a gente poder aprofundar o conhecimento da doutrina. E também aproveita, se inscreva na nossa página do YouTube. Está tudo lá disponível, os vídeos em playlist, organizadinho para você poder estudar o tema que você precisar e assistir a gente também, além de nos ouvir pela web rádio. Agora vamos começar a nossa roda de conversa de hoje, porque o tema é palpitante, mas não antes de ouvir a vinheta que a Tati vai soltar agora. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, o tema é: a carne é fraca.
E aí, já referenciando vocês para poder aprofundar nos estudos, está na obra, o tema que a gente elaborou, está na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na sua primeira parte, que é a doutrina, no capítulo 7º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, no item A Carne é Fraca. E aí, Gersh, meu amigo, sem rodeio, a carne é fraca? A carne não é fraca nem forte. A carne é um aglomerado de átomos que se organizam formando células, que, por sua vez, se organizam formando tecidos, órgãos. Daí que nós dizemos que nós nos referimos a um organismo humano, a um organismo vegetal, a um organismo de um peixe, e etc. Nós, seres vivos, todos nós, temos um corpo físico de manifestação, e esse corpo, ele é matéria. O Livro dos Espíritos diz que no universo só tem 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. Deus é o Criador, é a vontade a partir da qual tudo mais existe. Espírito, o Livro dos Espíritos define rapidamente, simplesmente, como a parte inteligente do universo. E matéria é tudo aquilo sobre o que o Espírito atua. Pronto, no universo não tem mais nada, só tem Deus, Espírito e matéria. Deus é o Criador. O que o Espírito faz? Atua sobre a matéria. Matéria existe para quê? Para Espírito atuar, pronto. Isso é como se fosse uma circularidade filosófica. Isso simplifica muito as coisas. O corpo, não sendo Espírito, ele é matéria. O Espírito atua sobre a matéria, inclusive a matéria corporal. Carne é matéria do corpo, seja ele humano, o corpo de um animal, de um peixe, é a matéria orgânica, né? Que a gente, quando ela se trata de um animal e não de um vegetal, a gente chama de carne, tá certo? A carne não é fraca nem forte, ela é só um aglomerado de átomos e moléculas, assim como o material deste caderno, deste celular, não são fracos nem fortes, eles têm lá as suas características que às vezes a natureza lhes atribui, e outras vezes nós, seres humanos, atuando sobre a matéria, atribuímos. Então, esse celular, ele é um conglomerado de diversos tipos de matérias organizados para uma determinada finalidade. Quer dizer, se um espírito não atuasse sobre essa matéria, não existiria celular, não existiria caderno, não existiria essa casa. É porque um espírito atuou sobre a matéria desorganizada, a organizou, deu a ela uma intenção, aí ela ganha uma utilidade. O corpo é regido, digamos, ele é construído por esse mesmo princípio. O corpo é um aglomerado de matérias organizadas, tá certo? Para montar, para constituir um veículo de manifestação do espírito. Então, o corpo é nosso veículo de manifestação no âmbito material. Ele é regido por uma determinada faixa de frequência, uma densidade, e aí ele nos permite atuar sobre a matéria. Então, quando eu pego e consigo levantar este mouse, é porque eu tenho uma mão material que consegue atuar sobre a matéria, né? Se eu fosse desencarnado, eu não conseguiria, com força muscular, levantar o mouse. Talvez, depois de muito treino, eu conseguisse fazê-lo pela força da vontade. Mas aí talvez eu devesse ter um mouse etéreo, um mouse não tão material, e aí eu poderia atuar sobre ele. Como explica bem o Allan Kardec no livro A Gênese, o espírito ele atua sobre a matéria pela força da vontade, ele está se referindo à matéria sutil. A matéria mais densa, nós precisamos de um corpo, né, que o espírito movimenta, rege essa matéria para que ele possa atuar materialmente. Então, a matéria, em resumo, não é fraca nem forte. O espírito, sim, lhe dá um caráter de fraqueza, de força, de vitalidade, do que for. E aí, Gersh, com toda... vamos também abusar, porque Gersh profissionalmente também é psicólogo, então aí já nos ajude muito no estudo dessa matéria puramente filosófica. Gersh, então por que a gente diz que a carne é fraca? Nas nossas escorregadelas, a gente diz, não, é porque a carne é fraca.
Isso é uma boa desculpa que nós damos para as nossas escorregadas. Tu usaste o termo, eu vou aproveitar. Essa é uma boa desculpa que nós damos para as nossas escorregadas comportamentais. Nós, seres humanos, temos um hábito, um movimento de autodefesa de deslocar as nossas responsabilidades. O Freud chamava isso de deslocamento. Nós temos uma tendência a atribuir a outrem ou a um outro ente a responsabilidade, a causa de comportamentos que são nossos. Voltando a Allan Kardec, o espírito e matéria é o que há. Espírito é a parte inteligente, ele tem vontade, ele tem atitude, ele tem comportamento. A matéria, ela só, se o espírito não atuar sobre ela, ela não sai do lugar, ela fica lá quieta. Ela digamos, regida pela lei da entropia. Na hora que a matéria se organiza minimamente, o espírito ali já está atuando. É por isso, talvez, que Leon Denis diz que o espírito dorme no cristal. O que é um cristal? Um cristal é um monte de átomos e moléculas organizados, enfileirados, como se fossem soldadinhos marchando. Eles têm o mesmo tipo, o mesmo tamanho, sabe? É o mesmo átomo, a mesma molécula, enfileirados um atrás do outro, lado a lado, e um atrás do outro. Então, ele diz assim, isso já é uma ordem. Daí porque o grande filósofo espírita Leon Denis dizia, o espírito dorme no cristal. Quer dizer, um cristal, pelo nível de organização que ele manifesta, que ele demonstra, ali já tem uma vontade. Né? A matéria em si, ela não tem vontade, ela não tem propósito, ela é amorfa, ela é regida pela lei da entropia, então ela não formaria nada organizado, nem mesmo um cristal. A matéria por si só. É por isso que Leon Denis diz que o espírito dorme no cristal, mas tem um espírito ali já atuando, sim, organizando aquela matéria, tá certo? Aí... Então, assim, se tu me perguntaste, eu estou dando uma volta, então dizemos que a carne... Por que dizemos que a carne é fraca? O Kardec diz que isso é um sofisma. O que é um sofisma? É um argumento que parece consistente que nós usamos para justificar algo que é injustificável. Né? É uma enrolada, é uma enrolada filosófica. Então, no passado, a nossa sociedade, sempre muito machista, ela dava essa explicação para as nossas escorregadas, principalmente no âmbito da sexualidade, do nosso comportamento afetivo. E aí dizia, o sujeito se justificava, né, dizendo, não, foi uma fraqueza da carne. A carne, como já disse na primeira questão, não é fraca nem forte. O espírito, sim, pode ter aí alguma tendência, algum comportamento que socialmente não é tão aceito, então ele, às vezes, ele se comporta de forma não tão aceitável. E aí, daí esse sofisma, daí esse arranjo filosófico, esse arrodeio, digamos assim, que se usa para justificar algo que, se nós olharmos com seriedade, não dá para justificar. E aí, como a grande maioria de nós, em algum momento da vida, também das nossas escorregadelas, vai virando aquele inconsciente coletivo, todo mundo usando a mesma desculpa para poder não encarar a verdade de frente, né, Goethe? Essa desculpa funcionou para alguém, e então ela vira um meme, para usar um termo mais moderno. Então, um monte de gente usa isso aí, né? Ao longo dos tempos, isso é bastante antigo, né? Referir-se a essa fraqueza da carne como uma forma de justificar alguns comportamentos menos adequados, socialmente falando, da parte dos seres humanos. Por exemplo, não se diz que a carne de um cachorro é fraca, mas ele tem lá suas tendências. Como ele não tem julgamento, ele não tem valores, ele não atribui valores aos gestos, nem às coisas, então, por exemplo, um cachorro, se estiver no cio, tanto faz ser a mãe dele ou uma outra cadela qualquer. E isso também vale para a cadela. Já num ser humano isso é inaceitável. Então, um cachorro nunca faria sofisma, ele só diria, isso aquilo ali é uma fêmea e o cheiro dela está me atraindo, ele não lembra quem é, tá certo? Já num ser humano isso é inaceitável socialmente, né? Pode até acontecer que alguém desconhecendo sinta uma atração pela sua mãe, ele não sabe que é filho dela, mas no momento que ele sabe, isso vem, digamos, como um peso sobre o espírito que ele e ela são. E aí, no caso, são os valores que vão fazendo essa mudança. Pois é.
Os outros seres vivos, exceção feita a nós, seres humanos, ninguém tem valores. A diferença entre o ser humano e os outros seres vivos é a nossa capacidade de, a nós mesmos, nos reconhecermos como individualidade. E uma individualidade que tem competência, que tem esse atributo de poder atribuir valor às coisas, às pessoas, aos comportamentos, aos pensamentos, né? Então, nós somos, desse ponto de vista, imensamente mais amplo de qualquer ser vivo. Então, um ser vivo não sente culpa por um determinado comportamento, desde que aquilo lhe atenda ao instinto. Nós temos os mesmos instintos que os animais, nós somos bípedes, terrestres, mamíferos, aeróbicos, do ponto de vista do corpo. Nós temos gestos instintivos, mas o nosso comportamento, a nossa organização social, a nossa humanidade nos impõe limites aos instintos, né? Que são, digamos assim, tendências corporais, tendências do animal que somos. Do ponto de vista do corpo, nós somos animais. E a gente vai voltar a aprofundar isso aí um pouco mais na frente. Mas aí, Guest, eu quero levantar outra questão contigo. Mas há casos em que o físico influi no moral? Porque até então a gente está vendo que quem influi é o moral no físico, né? Mas há casos em que... O moral aí é um termo que a gente está usando para citar o espírito, para nos referirmos ao espírito. Há casos em que acontece o contrário? Sim, muitos. Veja, o Espiritismo diz que quando nos ligamos a um corpo, no ato da fecundação, naquele dia que papai e mamãe resolveram namorar e o negócio fez bingo, né? Aí eu me uni a esse corpo resultante desse tiro na mosca, digamos assim. Quando a coisa, né, fez bingo, eu ganhei um corpo. E ele diz que a partir daí eu me liguei molécula a molécula a este novo. Há uma ligação, isso os espíritos usam essa expressão para mostrar para nós o quão íntimo é essa ligação. É muito íntima. Tanto que a maioria de nós, seres humanos, essa ligação é de tal forma intensa, é de tal forma minuciosa, íntima mesmo, que a maioria de nós, culturalmente, acredita que é um corpo que tem espírito, não um espírito que tem corpo. Eu costumo ressaltar isso sempre nas minhas falas. Uma das coisas que o Espiritismo esclarece para nós é que nós não somos um corpo que tem espírito. Ao contrário, nós somos, sim, um espírito que tem corpo. Não é certo? Então, veja, essa ligação íntima e unida também aos bens, às tradições, à cultura de um modo geral, ela cria em nós uma espécie de encantamento. É como se nós ficássemos encantados pela matéria. A maioria de nós, culturalmente falando, inclusive, às vezes até do ponto de vista religioso, nós acreditamos que somos o corpo. Corpo não é uma coisa que se é, corpo é uma coisa que se tem. Essa perspectiva o Espiritismo nos dá. O Espiritismo ele permite a gente sair dessa bolha, para usar uma metáfora moderna, né? Ele permite a gente sair dessa bolha e ter um olhar mais distanciado e mais crítico desse conjunto que somos nós. Um conjunto que é biológico, que é emocional e que é espiritual, né? Nós somos esse ser trino. E quando nós estamos envolvidos, principalmente na cultura materialista, lembre-se que o Kardec disse que o Espiritismo surgiu não para combater outras religiões, outras doutrinas religiosas, mas para combater o materialismo, que é uma doutrina filosófica. O materialismo é uma doutrina filosófica. Ele diz, a finalidade do Espiritismo, ele surgiu para combater o materialismo, porque o materialismo, isso é uma verdade constatável, ele transformou os seres humanos em pessoas que descreem dessa sua natureza mais ampla. A maioria de nós, homens civilizados do mundo atual, acreditamos que somos um corpo, que no corpo tudo se encerra. Tá certo? O Espiritismo nos dá essa perspectiva mais ampla. Não é só o Espiritismo, mas ele faz isso de forma moderna, atual, racional, lógica, associando-se, irmanando-se à ciência. Contra fato não há argumento. A ciência é um método de buscar, de revelar fatos verificáveis, né? Então, quando o Espiritismo se associa à ciência, ele foge, digamos assim, ele se livra desse âmbito da especulação, do imaginário, da profecia de alguém e tal. Não, um fato existe, ele pode até surgir no imaginário de alguém, de uma forma mediúnica, por exemplo, mas ele é submetido a uma constatação experimental, né? E aí,
nós já verificamos, e isso aí eu recomendo para quem se interessar, ler o livro A Gênesis, principalmente o capítulo 16, onde o Kardec e quem ditou para ele aqueles textos, ele de uma forma magistral, de uma forma assim, linda, emocionante, ele descreve como que nós, espíritos, atuamos sobre a matéria de um modo geral, inclusive nós, espíritos encarnados. Então, quando tu me questiona se há momentos, se há situações em que o físico influencia, sim, porque essa ligação é tão íntima que alguns de nós acreditamos que somos um corpo. E quanto mais isso é intenso, quanto mais isso constitui a nossa crença, o que vai em nosso coração, em nossa alma, mais esse físico influencia no corpo. Uma metáfora muito interessante disso é aquele filme do Charles Chaplin, em que o sujeito tem um movimento repetitivo, é muito engraçado, mas muito revelador da realidade. O sujeito faz um movimento repetitivo e depois ele sai, né, com um tique-tique nervoso, tá certo? Nós, por exemplo, o sujeito que tem uma atitude mórbida, que cultiva uma atitude mórbida, pessimista, aquele sujeito carrancudo, está todo tempo com a cara fechada, depois de algum tempo, o seu psiquismo começa a mostrar isso, porque por repetição aquilo vira um hábito. E o que os espíritos nos ensinam através da obra de Kardec e de outras obras mais vindas a lume depois da obra básica de Kardec, é que esse comportamento repetitivo, essa crença repetitiva, molda o nosso perispírito e, por consequência, molda também o nosso corpo. O corpo é mais difícil por ser mais denso, mas, por exemplo, o que é um ovoide? Né, que é um tema também muito interessante dentro da doutrina espírita. O que é um ovoide? Um ovoide é um espírito que, durante muito tempo, cultiva uma monoideia, quer dizer, uma ideia única, e aí, às vezes, essa monoideia é uma vingança, é uma tristeza, é uma depressão, é uma raiva, é uma vergonha, alguma coisa. Esse sujeito, ele fica fechado em si, só repetindo aquela ideia, uma monoideia, por isso, e aí o movimento, a interação, tudo que ele precisa fazer para agir sobre o ambiente fica atrofiado. Então, esse sujeito, um braço não serve para ele, tudo que ele quer é repetir aquela ideia. A boca não serve mais para ele não se lembra de se alimentar, as pernas também não. Esses membros, mesmo que perispirituais, vão se atrofiando e ele se torna um ser disforme, porque ele se reduz àquela monoideia. Isso é um ovoide, isso é definido na obra de Kardec e também mais detalhadamente em outras obras subsidiárias. Então, veja, o psíquico moldando o físico, e o contrário também acontece, principalmente em nós encarnados, né? Se nós repetimos muito um comportamento, insistimos, ele acaba se tornando algo interno em nós, automático. Vou te dar um exemplo. Alguns automatismos que a gente adquire, que o corpo adquiriu durante algum tempo, mas tem outros que a gente pode adquirir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente fica prestando atenção em cada movimento. Depois de um certo tempo, aquilo vai para o inconsciente. O inconsciente é um apelido que os psicólogos botaram no espírito, sabe? Aqui só entre nós, vou contar só para ti isso, tá certo? Então, aquilo vai para o inconsciente e você age e faz os movimentos, digamos, mais simples do ato de dirigir um carro, sem pensar nele, sem precisar atinar sobre ele. O inconsciente já, o piloto automático, digamos assim, é outro apelido do inconsciente, ele resolve certas coisas, você fica só com a tarefa mais elaborada, mais difícil, né? As tarefas mais simples você faz automaticamente. Podemos dizer, Guest, que o toque, por exemplo, também seria uma questão dessa? Olha, você me pegou, eu fico com medo de afirmar que sim, mas parece que sim. Como o toque é um conceito da ciência, a gente tem que ter um certo cuidado de pensar nisso. Mas, veja, o toque é o seguinte, é um gesto repetitivo que ele tenta aplacar ou compensar uma ansiedade. Você tem uma ansiedade, algo que lhe incomoda muito, e você cria certos rituais para aplacar essa ansiedade. Se a gente imaginar que, por exemplo, lavar muito as mãos aplaca minimamente o meu medo de bactérias, de contaminações ou coisas e tais, pronto, eu tenho um movimento repetitivo que tem um efeito, um movimento físico repetitivo que tem um efeito psíquico. Nesse sentido, nós poderíamos cair nesse questionamento que tu me fizeste.
Gersh, não se preocupe, também... a gente aqui está estudando. Isso aqui também surgiu aqui na tua fala, a gente está estudando, não se preocupe. Eu não só estou estudando, estou adorando também, para usar um verbo que rima com o teu. Então, meus amigos, vamos a um breve intervalo, já que a gente volta com esse papo gostoso com o Gersh, que está nos esclarecendo muito com relação a essa ideia que temos com relação da carne ser fraca, já que a gente volta. Vamos ouvir Livre com Alma Sonora. Olhos fechados, mente aberta, eu salto e vou no espaço. Liberdade, onde estará? No meu pensamento. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, solto no ar. Olhos fechados, portas abertas, eu e você, um abraço. Uma estrela me acompanha, sentimentos no ar. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, solto no ar. Um pássaro aprisionado no corpo e no tempo. Quer ser livre e quer voar. Um ser imortal. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, alma imortal. Laraê, 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 lalá. Laraê, 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 lalá. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, alma imortal. Laraê, 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 lalá. Laraê, 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 lalá. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, alma imortal. Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Gersh estamos falando sobre a carne é fraca. Tiramos esse conteúdo da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E aí, Gersh, continuando nessa ideia que a gente estava falando dessa influenciação do físico no espiritual, podem surgir problemas físicos após uma crise moral? Pronto. Se nós considerarmos aqui que moral, Kardec está se referindo àquilo que é espiritual, que é da essência, o exemplo que tu deste há pouco, de um movimento repetitivo com o desejo de aplacar uma ansiedade, poderia se enquadrar nesse conceito.
né? Você cria um ritual, um movimento que você precisa executar para aplacar uma ansiedade, que é uma coisa do espírito, tá certo? O corpo não é ansioso, o espírito é ansioso, e isso somatiza, isso se mostra no corpo. Então, esse seria um exemplo bastante interessante, bastante ilustrativo do conceito de somatização. Então, por exemplo, alguém que vive durante muito tempo um luto, o luto, ele é necessário, ele é útil, o luto é para ser vivido quando nós temos uma perda grande, não só de um ente querido, uma perda de um objeto muito que deu muito trabalho de conseguir, uma perda de uma posição social, de um papel familiar. As perdas, de um modo geral, elas precisam ser vividas, e isso é o luto, a vivência da perda. O luto é saudável, o luto deve ser vivido, deve ser curtido, para usar uma metáfora, um termo assim que talvez chame a atenção das pessoas. Mas ele passa, ele deve passar. Por exemplo, o luto pela morte de um ente querido, ele pode durar até uns 3 meses. A partir daí, a vida nos chama, a vida nos cobra atividade, realizações e novos interesses. E aí a gente vai se recuperando, digamos assim. Então, um luto cultivado, ele transforma a pessoa e daqui a algum tempo o sujeito começa a sentir fisicamente todo o tempo estando em luto. Esse sujeito se torna um depressivo. Às vezes ele não era, mas aí, digamos assim, ele cultiva uma atitude depressiva e daqui a pouco o seu psiquismo assimila isso e ele se torna um depressivo. Tá certo? Há pouco tempo eu tive tratando de um cliente muito interessante, que ele tinha um câncer, e ele descobriu um livro americano, que por sorte tinha tradução para o português, que dizia que trata o câncer como um caminho. Ele diz, eu posso ter 2 atitudes, achar que o câncer é um fim, e aí eu me fecho em mim, e o câncer toma conta de mim, porque eu fico sinalizando com o meu corpo que eu não quero resistir, que eu desisto, eu me entrego. Como eu posso também dizer assim, peraí, vamos para a briga, vamos ver quem vai ganhar, eu ou o câncer. E esse corpo fica sinalizando para a alma, para o espírito, assim, eu quero viver, vencer essa batalha. Qual a resposta que o corpo dará num e no outro caso? Então, aí você tem exemplos que a gente pode citar de o corpo reagindo ao espírito e vice-versa. Eu fiquei aqui ouvindo a tua fala, me veio também uma situação. Por exemplo, um ataque de fúria. A pessoa tem um ataque de fúria. E aquilo ali, com certeza, aquela carga de hormônio negativo que ela joga no seu organismo vai refletir alguma coisa, uma dor do fígado, alguma coisa nesse sentido. Seria justo a gente falar disso, Guest? Sim, perfeitamente. O espírito é o dono da vontade, é o dono das atitudes, é quem toma a providência, é quem sente, principalmente a emoção. Aí, essa emoção, ela é lá do profundo. Quando ela é racionalizada, quando ela é comparada, quando ela recebe algum tratamento do psiquismo, ela se torna um sentimento. E uma emoção, ela gera uma reação emocional. A reação emocional, que a gente denomina, são reações biológicas, fisiológicas a uma determinada emoção. Então, tu citaste o exemplo de uma raiva. Uma raiva, ela sinaliza para mim a possibilidade de agredir ou ser agredido, e o corpo se prepara para isso. O nosso corpo é o resultado de milhões de anos de evolução. Antes de ser seres humanos, nós fomos presa, nós fomos caçador, nós fomos predador, entende? Nós vivemos em muitas situações. E o nosso perispírito registrou e registra toda essa memória. E a cada corpo que ele constrói, ele plasma nesse corpo toda essa experiência. Então, alguns gestos instintivos que nós temos, eles foram cultivados mesmo quando ainda não éramos um ser humano, quando ainda vivíamos em outros níveis de consciência, tá certo? Esse corpo, ele tem todo esse registro, toda essa memória, né? Então, uma reação emocional, ela resgata de uma forma muito rápida, muito veloz, toda essa memória e provoca no corpo as necessárias reações. No caso de um acesso de cólera, ela prepara o meu corpo para atacar e agredir alguém,
uma forma de despejar essa cólera, ou para fugir de uma possível agressão. Em cada caso, você tem uma reação bioquímica, né, que vai e prepara o corpo para essa reação. Então, é o psiquismo provocando uma atitude, às vezes num átimo de tempo, do corporal, né, uma reação corporal. São essas coisas, né, Gerst, que nos encanta estudando a doutrina, porque a gente lê na doutrina, mas comprova isso na própria ciência da Terra, vamos dizer, Terra-Terra, na própria filosofia, Terra-Terra, a gente consegue encontrar doutrina espírita em tudo isso que a gente vai no nosso dia a dia, e aí parece que aumenta mais essa euforia de continuar estudando, que como nos diz Jesus, né, buscais a verdade vos libertará, justamente abrindo a consciência para tudo que está ao nosso redor e nos fazendo, né, nos moldando na nossa caminhada. Veja, se nós olharmos na introdução do Livro dos Espíritos, a proposta do Espiritismo é ser um estudo das leis da natureza. Sim. Ou seja, um estudo sobre tudo. O que é que não está na natureza? Então, o Espiritismo se propõe ser uma visão ampla da realidade. É por isso que o Espiritismo é muito mais que uma religião. Tá bom, eu adoto o Espiritismo como a minha religião, tudo bem, mas ele é bem mais. É por isso que os Espíritos dizem que, num determinado instante, o Espírito não vai prevalecer, o Espiritismo não vai prevalecer, não vai derrotar, não vai sobrepujar, não, ele vai penetrar nos outros saberes religiosos, filosóficos, científicos, e aí todos nós conheceremos a verdade. A verdade nos libertará dessas limitações, desses muros, dessas fronteiras filosóficas, religiosas, científicas, sociais e tudo mais. Quando nós tivermos uma perfeita percepção da realidade, nós, muitas das nossas fronteiras, dos nossos muros, perderão o sentido. Ainda há pouco eu comentava com os colegas no Centro Espírita que a gente fica falando que o homem moderno, a mulher moderna, devem ser inclusivos, devem ser respeitadores das diferenças. Eu costumo dizer nas minhas metáforas meio exageradas que ninguém foi mais revolucionário do que Jesus. Porque Jesus, naquela época, ele olhava para o mais diferente dos diferentes e acolhia com amor. Né? Eu gosto muito de citar o exemplo da parábola, ou daquela passagem que ele é procurado pelo centurião romano. Né? E a doutrina espírita, como a doutrina cristã, também diz que o que move o mundo, o que nós temos a fazer mesmo é amar. Isso resume tudo. Aquele centurião, ele era o cúmulo do diferente de Jesus, ele era o opressor militar, econômico, jurídico, político, era o opressor. Um bom judeu tinha que odiar um romano, mas aquele romano era um pai de família junto com a sua esposa, e eles ganharam, talvez até como um mimo, como dominadores, um pequeno escravo, um jovenzinho, que era para ser o seu serviçal de casa. E eles, como pai e mãe, provavelmente, talvez eles não tivessem filhos, eles se afeiçoaram ao garoto e começaram a dar a ele um tratamento mais humano, não só de um escravo, de alguém de outra raça, considerado inferior. Eles, como romanos, eram dominadores, eles podiam, né, tripudiar sobre a inferioridade, entre aspas, daquele jovem. Mas eles se afeiçoaram, o amor transformou aquele gesto. Um dia o menino adoeceu, e o centurião, que era o chefe da guarda, e ele é introduzido como alguém que diz vai, todo mundo vai, quando diz vem, todo mundo vem, faz, não faz, não faz, ele se veste de humildade, reconhece o preconceito judeu, mas busca Jesus, dizendo, Senhor, eis que o nosso garoto lá, o servo, que eu e minha mulher amamos tanto, ele está à morte. Nós já procuramos todos os recursos, os médicos, ninguém consegue fazer o menino melhorar, nós achamos que o menino está morrendo. Aí eu fico imaginando a cena, Jesus era um sujeito inclusive, ele sim era inclusive, disse assim, bora dar uma olhada no rapaz. Eu fico imaginando que ele deve ter dito isso. Aí o romano disse, não. Né? Ele sabia do preconceito judeu. Ele disse, eu não sou digno de que tu entres em minha morada. Por quê? Pela tradição judaica, um judeu que entra na casa de um não-judeu, ele fica impuro. O romano respeitou até isso. Ele disse, Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha morada. Né? Se tu disseres uma palavra, se tu quiseres, se tu manifestares vontade, o meu rapazinho vai estar salvo, vai estar são. Jesus aproveita e dá uma lição em todos nós. Ele fala para os seus circunstantes, os apóstolos ali do lado, mas ele está dando
recado é para nós, agora, ele é atualíssimo. Assim, nem em Jerusalém, nem por todos os lugares que eu andei, nunca vi tamanha fé. Isso sim que é fé. Entendeu? Vai lá que o menino já está bom. Né? Ele não disse com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que Sim, ocorreu. o sentido. Então, esse sentido de inclusão. O Espiritismo ele nos esclarece a tal ponto que ele dá um sentido para tudo isso. E diz que um dia, quando nós tivermos um nível minimamente próximo de Jesus, nós entenderemos as leis da natureza a tal ponto que nós conseguiremos fazer os prodígios que ele fez, alguns materiais que nos impressionam muito, são muito citados, mas também nós teremos essa capacidade de olhar para um inimigo, entre aspas, e tratá-lo como um ser humano que ele estava sendo naquela hora, e capaz de um gesto de fé verdadeira, essa fé que curou o garoto. Né? Foi a fé do pai que curou o garoto. Que curou o garoto. Gersh, Kardec nos diz aí no Céu e Inferno que é o espírito quem dá à carne as qualidades correspondentes ao instinto. Como isso se dá? Pronto. Um espírito pegou algum monte de material, de matéria, e transformou nesse celular, deu a ele um caráter, uma utilidade, uma finalidade. É algo semelhante ao que acontece com o nosso organismo. O Espiritismo nos ensina que no dia que papai e mamãe namoraram e o negócio deu certo, fez bingo, eu Isso é ótimo. me liguei a esse pequeno aglomerado celular ali surgindo, recém-surgido, e comecei a imprimir ali as minhas características. Então, nós espíritos, nós já construímos tantos corpos, de tantas complexidades, de crescentes complexidades, que nós conseguimos fazer isso assim, com uma grande expertise. A ciência hoje mostra que a partir do momento que que duas células se tornam uma, elas começam a se multiplicar vertiginosamente, numa velocidade astronômica, são milhões de células surgindo umas das outras num pequeno espaço de tempo. E essas milhões de células, elas primeiro formam um sistema nervoso, o tronco cerebral, como mostra já a ciência hoje, depois elas vão formando os mais diversos tecidos, e fica tudo arrumadinho. Alguém tem que reger esse treco, esse negócio não é aleatório, não é a varinha mágica do Senhor que faz isso. É porque nós, espíritos, já fizemos isso tantas vezes, em tantos corpos cada vez mais complexos, que aí, a partir do momento que nós nos unimos àquele aglomerado, aquela junção de duas células, no dia que o negócio deu certo, nós começamos a imprimir essas características que já faz parte da nossa memória, que já é nossa bagagem. Por isso esse treco funciona tão bem. Por isso, esse corpo tão complexo é construído e tudo que é olho vai para uma célula que é para ser olho vai para o olho, a célula que é nariz vai para o nariz, a célula que é unha vai para a unha e tudo mais. Não erra de endereço. Já pensou se a gente nascesse cabelo na língua, por exemplo? Imagina que situação. Mas não nasce cabelo na língua. A língua não é para ter cabelo. O cabelo nasce no couro cabeludo, nas axilas e onde tiver que ser. Então, veja, tem um projeto. Que projeto é esse? É a memória desse espírito que já construiu muitos corpos, em muitas encarnações, por isso ele faz isso com tamanha expertise, com tamanha eficiência. Né? Então, como tu pode dizer, essa expertise, ela plasma na matéria uma finalidade, um propósito. Então, assim como nós atuamos sobre a matéria e construímos esse celular com um propósito, o espírito constrói o próprio corpo com um propósito. Não só constrói, como o mantém ao longo da existência. Né? Vai mantendo esse corpo para que ele cumpra a finalidade do espírito. Ai, foi muito feliz o exemplo, porque tanto do celular, porque aí quem ainda não tem aprofundamento nesse estudo vai conseguir perceber se a gente faz aqui o objeto, porque tem uma causa anterior, que é justamente essa da gente moldar o nosso próprio corpo. Vamos a mais um breve intervalo, e já que a gente volta, ouvindo Mundo Melhor com a Cor de Luz. Vem ver o sol, a cor de luz, tua missão.
a felicidade é fazer o bem a todo irmão. Vença o mal que nasce dessa indiferença e te prende a falta de ação. Busca na vontade, na virtude ativa o teu guia, de só sem ser um verdadeiro cristão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem, vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Felicidade é fazer o bem a todo irmão. Perdoe sem limites, aplique a indulgência em pensamento, sentimento e ação. Seja pródigo no vosso amar. Vem, vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem, vem ver o sol, fazer o bem a todo irmão. Voltamos e continuamos esse bate-papo alegre com o guest, sempre muito espontâneo, mas excelente nos seus exemplos para a gente poder... Veste, a história do bingo, eu não vou esquecer. Tal. Mas é, né? Mas é. Muitas vezes não acontece, mas tem uma hora que bingo! Aí... Aí, então, a gente pode concluir, guest, que com a evolução do espírito vai aperfeiçoando, então, esse invólucro material, né? Perfeitamente. No universo só existem 3 coisas: Deus, espírito e matéria. Tá certo? Se tem um musgo na casca de uma árvore, se tem um plâncton lá no fundo dos oceanos, se tem um vírus habitando em algum local do planeta Terra, ali é um ser vivo. Aquele ser, ele consegue juntar um conjunto, um aglomerado de macromoléculas, moléculas bem complexas, eles de repente se fecham e começam a trocar informações com o ambiente. Ali tem um ser vivo. Então, nós que hoje somos esse ser complexo, que eu sou, que tu és, que nós seres humanos somos, nós já fomos um serzinho simples. Daí que o Kardec diz: os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples não é simplório, simples é não complexo. Por isso, um vírus, uma bactéria, é um espírito simples. Ele é ignorante não porque seja mal educado, não porque seja bruto. Ele é ignorante porque ele é desprovido de experiência. Mas a proporção que ele vai adquirindo experiência, ele vai, digamos assim, perdendo ignorância e ganhando sapiência. Eu gosto muito de citar, a propósito disso,
um vídeo que foi mostrado no programa Fantástico há uns anos atrás, em que o sujeito conseguiu filmar, obviamente com um microscópio assim, ultra poderoso, um sujeito tentando cutucar uma célula com tipo uma agulha muito, muito, muito fina. E aí ele aproxima e a célula não reage. Quando ele toca, a célula se encolhe, ela dá um pulo para trás, ela estava no meio aquoso, uma célula lá boiando no meio aquoso. A partir daí, veja só, aquela célula lá era um ser bastante ignorante, embora bem simples, era só uma bola gelatinosa, lá dentro tinha alguns organismos, né? E ela estava isolada do resto do meio por uma membrana. Quando aquela agulhinha chegou e cutucou, ela se recolheu. A partir daí, a agulhinha se aproximava, ela já se recolhia antes, fugia da agulhada, quer dizer, ela continuava simples, mas ela não estava mais tão ignorante, ela já tinha um aprendizado. Esse treco aí fura, né? E eu posso deixar de existir, se vazar eu todinha aqui desse invólucro. Eu acho esse filme espetacular como ilustração dessa ideia de que nós, seres vivos, nós espíritos, somos criados simples e ignorantes. E a partir das experiências nós vamos, digamos assim, perdendo essa ignorância, o que corresponde a ganhar em sapiência, em experiência, né? E a proporção que essa experiência vai chegando, nós vamos nos complexizando, ou seja, nós vamos nos tornando menos simples. Aquela célula, depois de um certo tempo, ela modifica a sua membrana como se ela quisesse criar uma proteção, um escudo, ela altera a sua membrana para resistir àquela cutucada. Aí ela já não estava tão simples, ela criou um nível de complexidade. E se nós jogarmos isso no tempo, um dia eu e você fomos uma célulazinha daquela, simples, né? Ignorante, não mal educados. Eu nunca fui, você eu tenho certeza que não. Mas ignorantes nós já fomos. E aí, hoje nós podemos fazer essas ilações porque nós estamos assentados em cima de toda essa construção, né? Toda essa construção. E tudo isso foi ficando registrado nesse corpo sutil. A célula tem uma vida curta, ela morre e outra célula surge e tal. O ser vivo, uma planta, um peixe, né? Ele não tem vida espiritual, ele não vai para o mundo espiritual avaliar eu como peixe o que eu fiz. Poxa, ele não tem razão, não tem. Então, ele, como diz o livro dos Espíritos, os seres vivos que não são seres humanos, os seres vivos dos outros reinos, eles reencarnam imediatamente, porque toda a experiência que ele tem para adquirir está aqui na matéria. Já nós, além da experiência na matéria, que nos é ainda necessária, nós ainda precisamos dela, nós temos que avaliar comportamentos, valores, atitudes, respostas que demos em determinadas situações. Daí porque a nós, seres humanos, cabe um período de intervalo entre uma encarnação e outra, que é um período de avaliação, de aprendizado, e de, assim como nós já temos essa noção de que há uma vida espiritual, não só a vida corporal, lá também há o que aprender, lá também há o que vivenciar. E planejar. Também, inclusive. Planejar a próxima. Isso. Guest, aí a gente vai para justamente fechar o tema que é com relação à responsabilidade moral dos atos. É proporcional ao desenvolvimento intelectual do espírito? Por quê? A quem mais é dado, mais é cobrado. Tá certo? Quanto mais eu percebo a realidade, mais responsabilidade eu tenho sobre minhas respostas, sobre meu comportamento diante dessa realidade. E aí vale para tudo, a realidade física, vale para o meio ambiente, repito, vale para o meio ambiente, porque se o meio ambiente não estiver saudável, acolhedor, ele vai estar não saudável para mim, para os meus filhos, para o desconhecido, para o chinês que mora lá do outro lado do mundo. Quando eu adquiro essa visão, eu, inclusive, me torno ambientalista. Um bom espírita é ambientalista. Ele não é um ecochato, não é isso que eu estou falando, não. Mas ele se torna um ambientalista, um defensor da preservação do ambiente, tá certo? Por quê? Porque nós precisamos desse ambiente, nós estamos aqui nessa nave, nessa bola, flutuando no espaço, e agora nós ainda não sabemos como sair dela. É aqui que a gente tem que reencarnar. É preciso que nós cuidemos para que esse
esse troço aqui continue saudável, capaz de nos acolher, a forma de vida que nós ainda somos. Entende? Então, assim, todos os nossos comportamentos, seja aqueles do privado, junto a nosso filho, nosso marido, nossa esposa, nosso vizinho, nosso amigo, nosso, também com relação aos outros seres vivos, com relação às plantas, que também são seres vivos, com relação aos mares, ao ar, à terra, que são o ambiente, o substrato sobre o qual nós e os nossos semelhantes, mais ou menos desenvolvidos, precisamos para construir nossos corpos. Nossos corpos são construídos de matéria. É preciso que nós cuidemos da matéria para que ela nos continue nos acolhendo e proporcionando a nós os corpos capazes de viver nela. Então, veja como se amplia essa responsabilidade. Quanto mais nos desenvolvemos, quanto mais percebemos a realidade com mais amplitude, com mais competência, maior é a nossa responsabilidade em torno de tudo isso, né? Dessa tua fala de todo espírita ser ambientalista, justamente essa consciência que a gente vai tendo do que a gente faz parte do todo. Mano, eu tenho uma fala muito interessante de que desde o menor que existe na natureza, trabalha para que tudo saia como tem que ser, para nos auxiliar, né? Perfeito. Tudo funciona na natureza, desde os corpos mais simples aos mais complexos, tudo funciona na natureza para nos auxiliar no nosso progresso, porque nós estamos aqui para progredir. Então, se a gente não cuidar, não fazer parte desse conjunto de que a coisa funcione de maneira a gente ser mutualismo, né? A gente ter essa noção de fazer parte e de fazer a nossa parte bem, o mundo vai acabar e tudo que trabalhou para chegar até nós se perdeu porque nós mesmos voltamos a perder, né? Pronto. E se nós pensarmos de uma forma menos, digamos assim, ampla, como pensava Jesus, e pensarmos só mais egoicamente, peraí, quando eu estou maltratando o ambiente, eu estou criando um futuro ruim para o meu neto, para o meu filho, para o meu bisneto. Bom, se a gente ficar só nesse âmbito, já é uma grande despertar, né, Guedes? Já é um despertar. Mas veja, esse que hoje é meu bisneto, ele já foi o filho, o pai, a mãe de um chinês lá do outro lado. Então, veja, no final das contas, todos nós nos encontraremos, nós estamos todos no mesmo barco. Não adianta eu preservar esse lado do barco se o outro estiver todo furado. O barco como um todo vai afundar. Não adianta ele ter um lado bonito, pintadinho, onde eu estou, né? Quando nós aprendemos o Espiritismo, nós estudamos as leis da natureza, todas elas. E aí nós percebemos que essa ideia de estarmos separados, nossa turma e aquela outra, tal, isso tudo não faz sentido. Isso tudo é bobo. Chega a ser, né, bobo, esse raciocínio. Aí, de novo, podemos voltar a Jesus. Jesus era um cara... Não tem uma fala de Jesus que ele vai e se compara e acha que o outro é pior, que o outro é mais fraco, mais incompetente e tal. Não, ele critica atitudes humanas de humanos uns contra os outros. Ele faz isso. Mas se tu olhares, ele valoriza, ele acolhe, ele respeita mesmo aqueles que são bem diferentes dele, né? Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Um dia nós vamos ter que conviver harmonicamente com todo mundo. Tem até uma brincadeira que um cara diz assim, vem cá, até com os argentinos, nós vamos ter que nos harmonizar. Até Sim. com os argentinos. Inclusive com os argentinos. Essa vai ser a última parte, é o mais difícil. Mas chegaremos lá. Uma brincadeira com nossos irmãos, isso é porque nós gostamos dele. Como diria o Chico Anísio, eu não faço piada com quem eu não gosto, eu faço piada com quem eu amo. Uma vez um português se zangou e protestou contra ele, estava fazendo piada de português. Ele disse, eu não gastaria meu tempo, minha energia, minha profissão para fazer piada com alguém que eu não amo. Eu faço piada com os portugueses porque eu os amo. E os nossos irmãos, a gente brinca com eles, mas isso é amor. É verdade. Vamos a um breve intervalo e já que a gente volta, ouvir Clareou com Samaritanos. Cresceu e sem pedir licença encandeceu.
carentes de amor. Clareou, a esperança nasceu, e a doce verdade que se escondeu despertou, a sublime virtude brotou nos corações cansados de incessante procura. Amar é a forma de alcançar a paz. Caridade é a cura da dor que dói em quem não doa mais. Voltamos para o nosso último bloco, nem vimos o tempo passar de tão agradável que foi a Igueche. O último pedido é que o amigo faça suas considerações finais com relação ao tema, fechando por que a carne, aí a gente responde, não é fraca nem forte, a questão está no espírito, e engata falando da sua casa espírita para todos nós. Bom, eu participo atualmente de 2 casas espíritas. Eu participo da Seara Espírita Deus, Cristo e Caridade, ainda há pouco voltei de lá. A Seara Espírita está funcionando presencialmente, acontecem nos sábados reuniões de estudo à tarde, sábado à tarde, e tem também uma sopa, que já é uma coisa de algumas dezenas de anos para trás, é fornecida a algumas pessoas cadastradas que residem ali pelo centro da cidade. A Seara Espírita fica na Avenida Magalhães de Almeida, próximo ao Bradesco. No domingo pela manhã, a Seara Espírita tem reunião mediúnica, e nas terças-feiras, às 19 horas, tem passes e palestra pública e atendimento fraterno, tá certo? Essa casa reabriu e está funcionando, obviamente, respeitando os novos comportamentos necessários à nossa proteção ante o Covid. A outra casa que eu participo é o Centro Espírita Humberto de Campos, que fica ali na região da Cidade Operária e do antigo Parque Independência, entre um e outro, e essa casa ainda está se planejando, e a última notícia que eu tive é que em janeiro se reiniciarão trabalhos para o público interno, e aí se planejará uma abertura segura, segundo a diretoria entende assim, tá certo?
Essas são as duas casas. Tá certo, meu querido amigo. Só me resta agradecer a oportunidade dessa conversa tão agradável que foi contigo, para a gente junto conseguir esclarecer esse assunto, e espero poder contar contigo em uma próxima oportunidade. Será um prazer. Boa tarde, um abraço e saúde para todos. Saúde. E a vocês, queridos ouvintes, muito obrigado pela oportunidade de estar sempre conosco. Continue, porque a programação, você já sabe, continua 24 horas por dia, todos os dias da semana. Até o próximo sábado. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?